Boa noite. Nós estamos aqui com mais um bate-papo inclusivo. Hoje o bate-papo vai ser sensacional. Nós vamos falar do Sistema Único da Assistência Social, SUAS para pessoas com deficiência. E é um grande prazer, um enorme prazer ter aqui na minha live o secretário de Assistência Social do município de Francisco Morato, ex-conselheiro nacional e municipal da Assistência Social e o atual conselheiro suplente do COGEMAS, não, do CONSEIAS. Desculpa, é porque eu estou muito nervoso. Sabe por quê, pessoal? Porque o secretário, ele foi um cara que trouxe muito aprendizado aqui para a cidade de Francisco Morato. E eu fui um dos caras que escutei muito, então, tudo que ele postava no grupo, eu ia lá, lia, buscava, para a gente tentar discutir uma política pública para a pessoa com deficiência de qualidade. Então, secretário, muito obrigado por o senhor estar aqui na minha live. Hoje, o senhor vai ser o protagonista aqui, tá? Então, as pessoas já estão entrando e estão ansiosas para escutar um bate-papo sensacional com o senhor. Seja bem-vindo e agora a voz é sua. Jailson, meu muito obrigado por esse convite. Quero aqui saudar você, que é o vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do município de Francisco Morato, para falar da política pública de assistência social e, juntamente, falar da pessoa com deficiência, nos remete aqui uma militância histórica desse processo de políticas públicas, principalmente para debater, ouvir, poder dialogar um pouco mais sobre o Sistema Único de Assistência Social. Quero também saudar os seus ouvintes que estão nessa live, toda a nossa população moratense que tem acompanhado, parceiros, amigos, que isso é um tema com bastante relevância para a política pública e fundamental e necessário para falar sobre o SUAS. SUAS significa o Sistema Único de Assistência Social, e a gente vai falar também da pessoa com deficiência. Para que as pessoas possam se evidenciar, ficar um pouco mais evidente nesse processo, é importante a gente ter muito claro o seguinte: nós temos no Brasil a Constituição Federal, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, e depois nós tivemos o Sistema Único de Assistência Social, o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Só que nós tivemos, primeiro, o Sistema Único de Saúde, na verdade a fala saúde acabei trocando aqui. Aí depois de muito tempo, com muita luta, discussão, reflexão, nós entendemos que a assistência social ela também poderia seguir algo muito semelhante, com mais qualidade, voltado à construção do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, ele foi debatido por meio das conferências municipais de assistência social, estadual, distrital e nacional, e, diante disso, o Sistema Único de Assistência Social, ele foi deliberado por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social no ano de 2005. E, de lá para cá, nós construímos uma série de fatores fundamentais para a instituição do Sistema Único de Assistência Social. Pois bem, a assistência social, ela é uma política de seguridade social, de direitos sociais, independente da contribuição, que ela é sem contraprestação, deve ser ofertado a quem dela necessitar, que está assegurado na Constituição Federal de 88. O SUAS, ele foi organizado em todo o território nacional, de norte a sul. O SUAS, ele trouxe, no seu arcabouço legal e de construção, as suas unidades públicas e estatais. Primeiro, nós temos os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS. Nós temos o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, e nós temos o Centro de Referência Especializado em População em Situação de Rua, o Centro POP. Nós temos esses 3 equipamentos públicos estatais que contempla o conjunto de ações do Sistema Único de Assistência Social. Também temos vários serviços dentro da política pública. Diante disso, nós temos o Centro-Dia da Pessoa Idosa, o Centro-Dia da Pessoa com Deficiência, e nós temos a residência inclusiva para pessoas
com deficiência. Diante disso, nós tivemos vários avanços aqui na nossa cidade, na política pública de Francisco Morato. O SUAS, além de estar organizado em âmbito nacional, nós trabalhamos de duas formas. A proteção social básica, que envolve os centros de referência da assistência social, que são os CRAS, e as organizações da sociedade civil, conhecidas como as entidades, que executam programas, projetos e serviços. E nós temos a proteção social especial de alta complexidade, que são os CREAS, de média complexidade, e são o Centro Pop. E temos organizações da sociedade civil, por exemplo, de proteção social especial, nós temos a PAEC, no nosso município Francisco Morato, e temos as instituições de longa permanência, o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, SAICA, conhecido popularmente como os abrigos, e nós temos também a Casa de Passagem. E temos também, de maneira muito inédita, que nós conseguimos construir, inovação de políticas públicas, a primeira residência inclusiva regionalizada para pessoas com deficiências, que foi instituída ano passado por meio de um consórcio público. Esse consórcio público ele conseguiu fazer a contratualização de um serviço que hoje ocorre aqui nos 5 municípios da região que compõem o Cimbaju, que envolve Mariporã, Caieiras, Cajamar, Francisco Morato e Franco da Rocha. Por que a gente ressalta isso? Porque isso é de uma maneira muito inédita no estado de São Paulo. Tanto quem disse isso não somos nós, foi a própria representante do governo do estado de São Paulo, que esteve no ato da inauguração ano passado, em dezembro, na cidade de Cajamar, que reforçou que era a primeira do estado de São Paulo, pioneira, feita por meio de um consórcio público voltado para pessoas com deficiência. Tanto é que nós participamos de um movimento plural, democrático, superpartidário, que somou diversos esforços da política pública para enfrentamento às violações de direito, enfrentamento à pobreza, enfrentamento à fome e às desproteções sociais da população de vulnerabilidade e risco social, numa tentativa de eliminar, principalmente, a miséria extrema. Diante disso, nós trabalhamos com políticas públicas, porque o SUAS é uma política acolhedora, que ele acolhe dentro das suas proteções socioassistenciais e traz junto a sua segurança socioassistenciais. Diante disso, nós tivemos um trabalho e temos trabalhado bastante na política pública com crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, inclusive mulheres com deficiência, população em situação de rua, intolerância religiosa, LGBTfobia, pobrefobia, racismo de diversas ordens e de povos tradicionais, que envolve indígenas, ribeirinha, quilombola, excluído acesso das políticas públicas. Este ano é importante que todos os nossos telespectadores eles estejam acompanhando o seguinte: nós vamos completar 26 anos de instituição da Lei Orgânica da Assistência Social em 7 de dezembro que foi promulgada em 7 de dezembro de 1993. E aí quase 16 anos do Sistema Único de Assistência Social, que se tornou lei em 2011. E foi essa legislação que trouxe um arcabouço legal para a política pública de assistência social de todo o território nacional. Nós conseguimos avançar no aprimoramento de gestão da política pública. O nosso município de Francisco Morato, ele tem o SUA instituído por lei, que foi nesse mês, 21 de julho de 2017, nós conseguimos instituir o Sistema Único de Assistência Social em lei municipal, um desafio grande de todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Diante disso, nós temos alguns desafios dessa proteção em sua dimensão pública. Por quê? Quando nós falamos sobre Sistema Único de Assistência Social, voltado para mulheres com deficiência, para pessoas com deficiência, população em situação de rua e assim por diante, nós estamos falando de pessoas que foram desprotegidas de um sistema. Vejam só, todas as políticas públicas setoriais de direito, elas trabalham com a proteção social. A proteção social, que rege a Constituição, ela nos protege, e protege de diversos fatores das violações do direito. Diante dessa proteção, nós temos que ter bastante evidência que as políticas públicas, que ela trata do coletivo
de situações, ela vem para fortalecer cada vez mais os direitos dos nossos usuários. Dentro da política pública de assistência social, nós chamamos todos que perpassam nos nossos serviços, nos centros de referência da assistência social, nos centros de referência especializada da assistência social, de usuários, porque utiliza um serviço de uma política pública. Esses desafios, né, que compreende todo o conjunto e a responsabilidade de resolver e prover a determinadas necessidades de dar de conta dessa política pública. Portanto, proteção social precisa ser compreendida como um direito do cidadão e dever do Estado. O seu escopo transpõe os horizontes da assistência social, envolvendo um conjunto de garantias fundamental. No primeiro artigo da Lei Orgânica da Assistência Social, diz o seguinte: a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado de garantir os mínimos sociais. O que são esses mínimos sociais? São compreendidos a sobrevivência dessa população. Hoje nós temos o programa de transferência de renda, nós temos o BPC, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, o benefício da prestação continuada, mas aí, quando a gente fala em proteção, o Estado protege, é o Estado que tem que proteger, cuidar do outro, dar de conta, remete à ideia de que as vulnerabilidades sociais e riscos vivenciados por indivíduos, família e a comunidade, não só quando já estão instalados, mas enfrentando também o desafio de evitar a desproteção, a vulnerabilidade e prevenir a violação dos direitos no campo da sobrevivência, autonomia, acolhida e convívio. Vejam só, eu vou trazer um exemplo muito simples dessa assistência social, que é uma política garantidora de direito. Vejam só, recentemente, né, nós estamos aí, todos nós estamos enfrentando uma pandemia, uma aglomeração de informações, de desproteções sociais que vem ocorrendo. Nunca a assistência social na história brasileira ficou tão evidente nesse período de pandemia, por causa das desproteções que são muito agarridas na população brasileira. O governo federal, por exemplo, ele criou um programa de auxílio emergencial que todo mundo conhece. Uns conhecem de uma forma mais clara, outros têm algumas dificuldades. O que significa? O governo está garantindo a proteção social dessas famílias, o direito à renda, a acolhida da renda dessa pessoa. E aí o que ocorre? Para vocês terem noção, claro que aqui daria uma grande discussão, esse auxílio emergencial, ele é previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, lá para o artigo 22 dos benefícios eventuais, não está lá escrito na LOA como auxílio emergencial, está dizendo que é um benefício eventual em pecúnia temporário. Mas, enfim, são os desafios que a gente tem da política pública e dos entendimentos. Por isso, é sobre essa lógica que a política de assistência social se apresenta com base nos seus princípios, como as políticas sociais cuja a responsabilidade é de manter uma rede de serviços e benefícios assistenciais, compondo um conjunto de certezas e seguranças que cubram ou previnem situações de risco e de vulnerabilidades pessoais e sociais. Os nossos centros de referência da assistência social, o CRAS, o Centro de Referência Especializado, o CREAS, Centro POP, as organizações da sociedade civil, que são as entidades, elas, minimamente, elas precisam prover, principalmente nós da gestão pública, das políticas públicas, as seguranças socioassistenciais. E o que essa segurança nos remete? Quando nós pensamos em 2005, né, nós pensamos, porque eu sou assistente social, trabalhador dessa política pública, né, como muitos trabalhadores que estão aqui acompanhando essa live e muitas das pessoas que construíram o Sistema Único de Assistência Social de norte a sul do país, nós pensamos que quando nós instituíssemos os centros de referência, os CRA, descentralizado e participativo, porque é importante a gente saber por que nós falamos SUAS. SUAS é o Sistema Único de Assistência Social descentralizado e participativo. Nós descentralizamos o atendimento nos bairros que nós chamamos de território, que o território abrange uma série de bairros e de equipamentos para garantir minimamente as seguranças socioassistenciais. O que são essas seguranças? Acolhida, convívio, autonomia, de renda. São sobre essas seguranças socioassistenciais que nós temos dentro da política pública, que demanda do Estado brasileiro a promoção de ações que visam a superação e a ruptura do processo de desproteção e de vulnerabilidade e de sofrimento humano. Diante disso,
a gente deve partir do seguinte ponto, que a organização do conjunto de provisões e aquisições socioassistenciais destinado aos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, ofertadas não só nas unidades de serviços públicos da política de assistência social, como também em toda a rede, que são as entidades. No nosso caso aqui, eu já citei as organizações do nosso município aqui, de Francisco Morato. Diante disso, essas provisões, ela precisa garantir o mínimo do que as pessoas precisam, não só de informação, mas de benefício. A assistência social, eu acho que é importante que todos que estão acompanhando, ela em nenhum momento diz que a assistência social é para a pessoa, me permite o termo, pobre. A assistência social, ela é de quem dela necessitar. Por exemplo, digamos que acontece alguma coisa comigo, que sou trabalhador dessa política pública, indiferente de eu estar secretário ou não, e aí eu venho necessitar de um auxílio-doença, por exemplo, chamado popularmente, eu fui para a Caixa. Eu vou estar dependendo da assistência social, porque ela é de quem dela necessitar. Nenhum momento disso, a assistência social é só para pessoas que não têm renda, para pobre. Isso nunca foi escrito na Lei Orgânica da Assistência Social desde 7 de dezembro de 1993. A gente precisa talvez trazer isso de maneira muito evidente na política pública, sobre o que a gente tem de fato nessa discussão das situações de vulnerabilidade. Outro detalhe importante que eu quero chamar a atenção de todos e de trazer com bastante clareza, né, para você, de forma evidente, uma coisa que tem me chamado muita atenção como política pública, a gente tem debatido bastante isso, juntamente com os meus outros colegas secretários municipais de assistência social, de diversos municípios do estado de São Paulo. Nós temos, como o Jailson falou no início da apresentação, nós temos o COEGEMA, que é o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, onde a gente debate as políticas públicas de assistência social, um local técnico de trabalho. A gente tem discutido bastante o benefício da prestação continuada, o BPC. Por quê? Olha a atenção que eu quero chamar de vocês, que a gente pode, na medida do possível, ir aprofundando e também conhecendo um pouco mais, porque houve mudança substancial dessa política pública. Olha só, em abril agora, né, dentro do período aí que nós estamos no período de pandemia, de aglomeração, né, de aglomeração de diversas informações dessa política pública, e a gente acaba sofrendo, né, muito com uma infopandemia. O que é isso? É tanta informação que a gente não sabe se é verdade ou se é informações equivocadas, um compartilhamento errôneo. Então, a gente tem que tomar cuidado com uma série de informações. Eu acabo chamando, como cientista de política pública, que a gente acabou tendo um aglomerado de informações e isso fica bem desafiador. O benefício de prestação continuada, ele teve muitas mudanças agora, recente e restrição de acesso, conforme trechos, e até peguei um trecho de uma querida professora, Luciana Jacó, que foi publicada, para a gente trazer um pouco essa discussão. O BPC, né, como a gente costuma falar popularmente, o BPC Loas, ele foi uma das mais relevantes inovações sociais da Constituição Federal de 1988, garantindo um direito a um benefício não contributivo no valor de um salário mínimo a idosos ou pessoas com deficiência sem meios para prover a sua subsistência. Lembra daquele artigo que eu disse para vocês, artigo 1º da LOA? A assistência social é direito do cidadão e dever do Estado de garantir os mínimos sociais. Aqui estão os mínimos sociais. O BPC entra como mínimo social de garantir a sua subsistência. Em 93, a LOAS, em seu artigo 20, parágrafo 3º, ela regulou o texto constitucional definido a renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, com critério de pobreza para acesso ao benefício da prestação continuada. Esse artigo esteve vigente durante 27 anos, até ser alterado em abril do ano de 2020. Com a sanção da Lei Federal 13.982, de 2 de abril de 2020, o artigo 20 da LOAS sofreu uma importante mudança. A lei passa a não mais prever, a partir de 1º de janeiro de 2021, a utilização de qualquer critério de renda para acesso ao benefício BPC. A nova redação dada ao artigo 20, parágrafo 3º da LOA, tem a seguinte redação: considera-se incapaz de prover a manutenção
da pessoa com deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo até 31 de dezembro do ano de 2020. Desta forma, a partir de janeiro de 2021, e caso não haja aprovação e promulgação da nova lei sobre o tema, o critério de renda para a concessão do BPC não consiste mais numa previsão legal. Isso é muito preocupante, porque a gente tem debatido bastante nos nossos meios. É claro que a gente tem pressionado para vocês terem, nós somos, a Política de Assistência Social no Brasil, ela está dentro do Ministério da Cidadania. Então, a gente tem pressionado a Secretaria Nacional de Assistência Social no sentido de diálogo, de debate, de a gente resolver essa questão. A pessoa com deficiência, ela pertence a um todo das políticas públicas, mas no Brasil, a Política de Assistência Social está vinculada ao Ministério da Cidadania e de gestão do Ministério da Mulher, né, da Direitos Humanos, da Mulher, está dentro vinculado a esse Ministério, a gestão da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Diante disso, o BPC, ele é um dos mais relevantes benefícios da proteção social brasileira, operando a inclusão de idosos com deficiência dentro de um patamar de bem-estar associado ao acesso à renda de um salário mínimo mensal. É ainda uma transferência progressiva, contribuindo para a redução da desigualdade social e da pobreza, conforme já demonstrado por diversos estudos. Na última reforma da Previdência, era um sofrimento, uma angústia para a população brasileira. Vai alterar o BPC, está 65, foi para 67, não aprovou. Por que esse desafio muito grande do benefício da prestação continuada? Contudo, o BPC vem enfrentando crescente empenho reformista por parte do governo federal, em que pese infrutífero em 2017 e em 2019, quando das votações da reforma previdenciária, por exemplo, o objetivo de constranger o acesso ao BPC parece ter avançado com uma promulgação da lei, que eu falei para vocês recentemente agora em abril, a 13.982 de 2020. Dá-se a impressão, tá, que reduzir o acesso ao BPC resulta não somente de uma política de ajuste fiscal, mas principalmente de um esforço de reduzir as garantias sociais que dão conteúdo à cidadania social no país. Os impactos da reforma da Previdência que já ocorreram resultarão em progressiva desproteção previdenciária e ampliação das demandas do BPC. Quando a gente fala sobre ajuste fiscal, nós não podemos esquecer que no ano de 2016 nós tivemos a emenda constitucional número 95/16, que ela congela os gastos primários. O que são gastos primários? São com políticas públicas, assistência, educação, cultura, assim por diante, por 20 anos. Então, se você vai ultrapassar esse gasto, fica congelado. Algo precisa ser reduzido, mas precisa ser debatido isso na política pública. Política pública não se faz com decreto, se faz com participação democrática. A reforma conservadora busca tolher este processo, restringindo o acesso ao BPC. O aumento no grau de desproteção social dos idosos, das pessoas com deficiência e suas famílias, parece se consolidar como horizonte na vigência da nova lei, promovendo ainda maiores iniquidades num país ainda marcado por patamares inaceitáveis da desigualdade social. E aí a gente fica sempre fazendo uma análise, né? Como avançar nessa política pública? Quando nós entramos nesse período de uma pandemia, nós tivemos aí, na história mundial, tivemos a peste negra na Europa, uma grande, na Revolução Industrial, uma grande mudança, né, uma grande fome nas desigualdades sociais. Nós tivemos aí a gripe espanhola, que teve uma outra característica, que infelizmente morreram muitas pessoas, e agora nós estamos enfrentando uma pandemia do Covid-19, que trouxe aí, muito alicerçada, de maneira muito dolorida, as desigualdades sociais no nosso território nacional. A fome, que avassala várias pessoas em várias situações, na nossa cidade, na nossa região que compõe os municípios de Cimbaju, no nosso estado de São Paulo, por exemplo. Hoje nós temos aí em torno de 10 milhões de pessoas, cada estado no cadastro único do governo federal, na base do estado de São Paulo. Com essa pandemia que ocorreu, que muitas pessoas perderam emprego, e segundo a OCDE, da Organização do Comércio, um relatório nos informa, né, ao analisar agora no mês de junho, que muitas empresas que fecharam, que paralisaram, não vão abrir mais, não vão conseguir mais se recuperar. Essas pessoas que perderam seus trabalhos, perderam suas rendas,
elas vão futuramente acabar procurando a política de assistência social. Diante disso, nós temos o seguinte: nós temos aí uma meta 2030, que significa os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Diante disso, eu fico me perguntando como é que nós vamos monitorar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O governo brasileiro é signatário, o governo de São Paulo, nosso governo municipal é signatário das ODS. Como que nós vamos monitorar e ter impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos e 169 metas, principalmente quando se trata da pessoa com deficiência. Quando a gente trata da pessoa com deficiência, tivemos aí várias vitórias. Tudo tem que ser vitória, porque política pública no nosso território nacional, ele se torna uma vitória porque a gente luta tanto para conquistar direito e ainda temos o receio de perder o direito conquistado dentro da política pública, porque acaba tendo entendimentos, tratam a política de forma relegada ou por alguns interesses que acaba auferindo, essa discussão da temática da política pública. Quando a gente vê uma pessoa com deficiência, que ela vive com o BPC, quer dizer, vive não, me perdoa, ela sobrevive com o salário mínimo, mas ainda bem que ela ainda consegue ter acesso. E o governo cada vez mais restringe essa participação, ele dificulta esse acesso. Nós, na municipalidade, no município, para o nosso meio de centro de referência da assistência social, CRAS, que acaba sendo hoje uma unidade requerente do BPC, são os desafios que a gente tem para poder minimamente garantir essa segurança da acolhida àquela família. Nós sofremos aí a maior insegurança alimentar da história do país, de pessoas que passam fome, de pessoas que não têm renda, que elas perderam a sua dignidade pela sua trajetória e pela desproteção social que sofreram essas famílias. E a gente sempre reforça, fica em casa, vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Eu só gostaria de dizer que eu estou aqui sem máscara, eu estou num ambiente sozinho, não tem ninguém aqui, por isso que eu estou sem máscara, mas estou aqui protegido com todos os cuidados necessários. E aí é importante que a gente precisa reforçar como que a gente protege-se ao mesmo tempo a uma desproteção social das políticas públicas. Se hoje a gente tem um número de pessoas que acabaram perdendo seus empregos e estão buscando as políticas públicas, nós temos que reforçar cada vez mais, não só o trabalho, o atendimento, a acolhida, mas simplesmente esse desafio. A luta da pessoa com deficiência, ela é histórica. Ela é histórica e ela tem sido labutada há muito tempo. Eu bem me lembro que antes da virada do século, a gente lutou muito em todo o território nacional para as pessoas com deficiência, juntamente com ela, para a lei de acesso ao passe livre, que foi um desafio muito grande. Só o simples fato de um transporte coletivo permitir ter acessibilidade para poder entrar uma pessoa com mobilidade reduzida, seja até um cadeirante, foram muitas lutas, foram muitas discussões nas políticas públicas, entendimento que todos somos, perante a Constituição Federal, iguais. E aí eu fico perguntando, quando a pessoa questiona o BPC, programa de transferência de renda, por exemplo, Bolsa Família, e eu sempre gosto de fazer uma reflexão muito simples. Todas as pessoas brasileiras e brasileiros que declaram, vou dar um exemplo muito simples, imposto de renda, quando ela coloca lá no seu imposto de renda para abatimento, dedução fiscal, enfim, quando ela coloca o cônjuge, o filho, se ele paga escola, médico, assim por diante, tudo que a legislação permite, ela faz o abatimento da dedução fiscal. Uma pessoa, se eu não estiver sendo equivocado aqui, eu peço até desculpa, um dependente está em torno de R$2.000 de abatimento do imposto de renda. Uma pessoa, um usuário da política pública, quando ele recebe programa de transferência de renda, por exemplo, a Bolsa Família, a média de 100, 120, dependendo muito da situação, porque cada caso é um caso específico, porque quem avalia a liberação da transferência de renda é o governo federal, o município apenas alimenta as informações, porque é o declaratório, por exemplo, a Bolsa Família. E aí a pessoa fala, a pessoa recebe Bolsa Família e tudo, eu pergunto para ela, você declara que a partir do momento que você coloca tudo que aquele que ali permite, você também faz parte da proteção social do Estado brasileiro. Então é importante fazer essa reflexão da política pública para a gente não ser um pouco tolhido de achar que a gente está numa situação cômoda. Por quê? É muito fácil a gente falar da desigualdade social dentro de uma casa, temos o nosso trabalho, os nossos empregos, as nossas rendas, mas as pessoas que perderam a sua renda e que sofrem a desproteção social e que a gente tem trabalhado muito
Todos nós temos trabalhado muito, porque a política de assistência social, ela é essencial. Primeiro é a saúde, principalmente nesse período de pandemia. Segundo, a assistência social foi considerada, no estado de calamidade pública, uma política pública essencial, embora ela não precisava de estado de calamidade pública, porque está no nosso DNA, na formação da política pública, da lei orgânica da assistência social, porque de quem dela necessitar, é uma política pública, e aí nos tornamos cada vez mais evidente. Diante disso, né, eu gostaria até de ir terminando, já está meia hora eu falando, né, é importante ouvir também os comentários dos internautas, a gente vai fazendo um bate-papo, contribuindo. Eu gostaria de terminar com uma pequena mensagem que eu deixo aqui para vocês, dizendo o seguinte, e tem muita coisa que eu estou trazendo aqui, a gente está debatendo, está discutindo, porque o processo vai seguindo normalmente, porque são vidas. A política pública, ela é viva, porque a gente está lidando com um ser humano que é vivo, um território vivo. Por isso que a gente acaba debatendo várias questões da política pública. E vejam, nem sempre a gente consegue ter umas respostas, porque existe um tempo, o tempo da vida nossa, que é emergente, é urgente, e o tempo de discussão, de mudança cultural, que as pessoas precisam entender esse processo. Nós vamos ter um novo normal. Já estamos vivendo um novo normal e tem uma nova mudança cultural. O que é essa mudança cultural? Sempre foi assim, sempre foi desafiador, foi dificultador, mas a gente tem que rebater isso e dialogar cada vez mais por uma política pública efervescente, uma política pública contundente e com tranquilidade, para que aquela família, aquele cidadão, quando procura o Sistema Único da Assistência Social, ele possa minimamente ter a segurança da acolhida. É claro que nós não somos uma política pública de resultado imediato, a gente depende de outros fatores, nós somos acolhedor, mas minimamente a segurança da acolhida, a escuta qualificada, a autonomia, buscar os programas de transferência de renda, que é o combate à pobreza, é um desafio muito grande, a gente minimamente precisa encaminhar dentro desse processo, mas isso tem vários desafios. Diante disso, eu quero trazer aqui uma mensagem muito simples para vocês, aí o Jailson, eu devolvo para o Jailson, ele vai vendo as perguntas que tem, a gente vai buscando responder. Tem muitas perguntas que pode ter certeza, eu não vou ter resposta agora, por quê? Porque eu estou lidando com um ser humano, com um sujeito histórico vivo. A gente precisa ter mudanças culturais. Nós estamos falando de uma Constituição de 30 anos no Brasil, que ela passa por várias evoluções e mutações. O ser humano é um sujeito histórico, ele é vivo, e nem sempre a gente consegue ter todas as respostas, porque a mudança cultural não acontece por decreto, não acontece por lei, ela acontece com democracia participativa e com construção de processos históricos. Diante disso, eu coloco a seguinte mensagem. Aqui estamos reunidos nas avenidas, nas ruas, vielas, becos, morro, escadões, alamedas, praças, largos, prédios, edifícios, casas, casebre, em prol dos direitos socioassistenciais dos nossos usuários do SUAS, marchando pelo cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. O meu muito obrigado a todos, mais uma vez. Obrigado, Jailson, por essa participação. Não sei se a gente conseguiu trazer algumas reflexões. A gente sabe que tem muitas inquietações, a gente está sempre disponível para poder debater, dialogar, construir junto, de forma participativa, políticas públicas, porque quando você constrói política pública de Estado de Direito Democrático, ela perpetua, e a gente tem que monitorar e verificar sempre se não houver nenhum tipo de alteração, porque nós estamos falando simplesmente de algo mais valioso que nós temos no planeta Terra, que é o ser humano, um sujeito histórico, sobre vida, e cada vida conta. E cada pessoa a gente valoriza como um sujeito histórico, porque essas pessoas, elas pertencem a uma política pública que é viva, que está em mutação de mudança, são sujeito histórico, e sujeito histórico vivo está sempre em mudança e mutações. Meu muito obrigado a todos. Olha só, gente, escutar o secretário Wagner falar é uma delícia. Sabe por quê? Porque o Wagner ele é um militante da política pública de assistência social. Então, ele milita junto com nós. Ele não é só um secretário, ele faz a militância junto. Eu acho que, se eu não me engano, secretário, acho que o primeiro conselho que o senhor participou foi o Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Exatamente, no século passado, lá em 1999. Foi o primeiro.
Na época você utilizava a palavra, né? Então, Porque por isso que a gente fala de subjetivo histórico, pessoa portadora com deficiência. Naquele período se falava assim. Então, o secretário vem fazendo essa militância já na luta do SUAS, né? Mas também na luta da pessoa com deficiência. Agora, nesse momento, eu queria mandar um abraço para todas as pessoas que estão participando aqui da nossa live. Tem bastante gente, eu não vou conseguir falar o nome de todos vocês, mas eu nem vou falar nome aqui, eu vou colocar na telinha aqui o nome de vocês aqui que forem comentando, tá? Para não ficar, né, para não esquecer um, deixar o outro, porque essa live está sensacional, pessoal. E essa live é que nem o Denis colocou aqui, compartilha muito, porque essas informações é muito importante, sabe para quê, secretário? Para garantir os direitos das pessoas com deficiência. E quando você passa a informação correta para as pessoas, você acaba garantindo esse direito, sem precisar depender de ninguém. É a política pública que precisa estar no povo, o povo que precisa saber da política pública. É eles que vão precisar da política pública. O senhor tem uma fala que eu sempre gosto de repetir ela, que é assim, não precisa de interferência para você acessar as políticas públicas, né? É só procurar o CRAS, procurar o CREAS da cidade onde você mora, para ter essa participação nos CRAS para garantir o seu direito. Então, é isso. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para o secretário aqui, eu vou colocando na tela aqui, tá? E nós vamos lendo junto. Secretário, tem um aqui do Júlio. Essa live aqui é para todos, né? Nós vamos discutir aqui com todas as pessoas, né? Então, o Júlio colocou aqui um bate-papo, que o senhor quer ler aí? É importante que fala sobre o trabalho para a pessoa com deficiência, né? Que promova um mercado de vagas no mercado de trabalho e etc. Então, boa noite, secretário. O senhor entende que o município precisa de uma coordenadoria mais ativa, mais efetiva, mais participativa, que promova não só a conscientização, mas as ações que ofereçam a oportunidade de capacitação, de vaga no mercado e etc. para pessoas com deficiência. Um abraço. Bom, primeiro que a gente precisa, a gente tem que promover minimamente, e ele tem toda a razão quando ele faz essa pergunta, o Júlio. A gente, esse ano, nós estávamos iniciando, em parceria com o próprio governo de São Paulo, uma capacitação exclusiva do programa do próprio governo de São Paulo, São Paulo Inclusivo, se não me falha a memória, mas infelizmente, por causa da pandemia e a parceria com o Centro Paula Souza, não foi possível avançar, porque o que acontece? A gente está começando a se adaptar a essa questão não de rede social, de trabalho para quem teve necessidade e grupos de trabalho remoto, alguns cursos mais voltados à plataforma, ensino à distância, assim por diante. E aí, o que ocorre? Novamente, viu, Júlio? É uma virada cultural, porque é o seguinte, nós tivemos recentemente aí um decreto que já caiu, uma portaria, perdão, de um determinado ministro que ele derruba cotas de vagas das pessoas. Primeiro, que a gente tem que ter muito claro que a participação democrática, ela traz a justiça e a igualdade social para todos que necessitam. No caso da pessoa com deficiência, trabalhar a inclusão, mais vagas e, acima de tudo, a qualificação profissional para a pessoa com deficiência, isso promove muito a dignidade humana e a justiça social. A gente tem conseguido avançar, precisamos avançar mais ainda nessas políticas públicas inclusivas. Naturalmente, a gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente buscou parceria do governo de São Paulo, do próprio governo federal, porque a gente não só precisa incluir, mas também precisa minimamente dar as condições para que nossos munícipes tenham possibilidade de fazer cursos em lugares que são acessíveis e, acima de tudo, consiga ser absorvida essa mão de obra. Algo que nos preocupa bastante, Júlio, é de trazer cursos e qualificação profissional para que o nosso mercado regional absorva também esse futuro trabalhador, essa futura trabalhadora, porque não apenas por dar a formação, porque às vezes a pessoa tem uma excelente formação, mas aí não tem uma demanda de mercado. Então, assim, tem esse desafio muito grande. A gente buscou trabalhar isso muito forte
agora no primeiro semestre de 2020, mas infelizmente diante da pandemia pegou todo mundo de surpresa, nem todo mundo conseguiu ainda se adequar a esse novo. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de acessar o computador, não conseguem estudar online, isso é natural, a gente precisa compreender esse detalhe, não é porque não tem condições, mas não consegue se concentrar, requer uma outra dinâmica. E tudo isso tem sido estudado pelo nosso próprio município, com parceria com as secretarias municipais da cidade, e principalmente com parceria também do governo de São Paulo, que a gente fez essa visão. Se não me falha a memória, a gente ia começar no início de março esse curso aqui na cidade, porém, por causa da pandemia. Mas isso, agora que o governo de São Paulo tem dado sinal verde para a gente retomar não só esse diálogo e ver como que será feito, também tomando todos os cuidados. Mas aí a gente também tem que pensar na segurança da pessoa, do nosso usuário. Então, são os desafios. A gente conseguiu, Júlia, avançar muito e ainda temos muito que avançar, né, pela nossa realidade, quando a gente consegue instituir a primeira residência inclusiva da pessoa com deficiência do Estado de São Paulo. Pode ser uma coisa muito simples, né, mas não é. É um serviço para a vida inteira, para que essas pessoas ganhem autonomia e lá também elas têm a qualificação. A residência inclusiva, elas são para 10 pessoas no total e ela consegue ser qualificada para futuramente ter a sua autonomia e voltar às atividades comunitárias e necessariamente familiar, porque isso faz parte da política pública. Então, era isso. Sensacional, secretário. Aqui as pessoas só estão elogiando, estão dando os parabéns. Nós chegamos uma hora que teve 40 pessoas assistindo ao vivo aqui o nosso bate-papo e as pessoas estão maravilhosas com a explicação do senhor. E é isso. Eu acho que política pública a gente se faz desse jeito, discutindo, conversando e cada dia avançando sempre, né, secretário? Eu estou aqui maravilhoso. Eu gostaria de escutar o senhor aí até o fechamento da live agora. E nós poderíamos fazer isso aqui, secretário, já que as pessoas não estão fazendo pergunta, né, só estão dando os parabéns. Queria que o senhor fechasse, começasse a partir para encerrar esse bate-papo aqui, né? Sempre falando nas políticas públicas, principalmente para as pessoas com deficiência, e partir para encerrar esse bate-papo aqui, junto com nós aqui. E, pessoal, curte, comenta, compartilha essa live. Depois que terminar esse bate-papo aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa live aqui lá no YouTube. Então, tem o link aí do YouTube na descrição dessa página, para vocês acessarem lá, porque isso aqui é informação que nós vamos deixar arquivado para quando vocês precisarem falar, nós precisamos discutir aqui políticas públicas para a pessoa com deficiência. Então, vocês vão lá no meu canal, procura essa live do Wagner, pega essas informações que eles passaram aí, que ele passou aqui para nós, vamos estudar ela e vamos lutar por uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Secretário, o senhor agora, para encerrar aqui o nosso bate-papo. Então, mais uma vez, antes de encerrar, Jailson, a gente não pode esquecer, e a todos os seus colaboradores que estão acompanhando essa live, né, pessoas voltadas à pessoa com deficiência, luta, e aí, quando a gente fala luta, é uma luta muito grande, é uma luta histórica, a gente começa a debater a pessoa com deficiência antes da Constituição de 88. Acho que isso é importante todos saberem. Claro, a Constituição de 88, ela permitiu a forma de democracia participativa. Quando a gente lutou, né, dentro das políticas públicas para o direito da pessoa com deficiência poder ter o acesso ao passe livre, a andar com dignidade dentro de um transporte coletivo, quando nós também fizemos uma grande discussão e aí culminou no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente fala, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que é muito importante a gente trazer essa questão do nosso estatuto. A gente tem tido vitórias significativas, mas, ao mesmo tempo, eu começo sempre a me perguntar, como militante de política pública, juntamente com todos os meus colegas e colegas que trabalham na política social, desde o pessoal que são trabalhadores dos serviços gerais, da cozinha, os técnicos da assistência social, psicólogo, pedagogo, terapeuta,
e assim por diante, como também as entidades, os conselhos de políticas públicas, que nós estamos num processo de evolução, e de evolução muito grande em todo o território nacional. A pandemia, e eu volto a dizer, ela trouxe vários desafios na política pública que estavam um pouco ocultos e que, na medida do possível, eram atendidos. A gente conseguiu uma vitória muito grande de ter recursos destinados para assistência social no município aqui nosso de Francisco Morato. São poucos municípios que têm um sistema único de assistência social no estado de São Paulo, instituído por lei municipal, organizado, seguindo a diretriz nacional. Quando a gente pensa na política pública da pessoa com deficiência, a gente tem aí reconhecer várias organizações e vários movimentos, o movimento Apaiano, o movimento Pestalozzi, né, os movimentos que lutam pela pessoa com deficiência, e a gente vê como é desafiadora essa luta e que, às vezes, a gente tem que estar labutando cada vez mais para se fazer presente na discussão. Só sabe quem passa quem tem. Só sabe a dor que recebe quem convive com ela. A dor ela é inevitável, o sofrimento, a gente discute isso cada vez mais em nossos encontros de acolhida, no nosso debate. A pessoa com deficiência, muitas delas, por causa da sua deficiência, cria algumas rotinas que são desafiadoras, inclusive para a família. Por isso que o poder público é necessário prover cada vez mais acesso à educação para a pessoa com deficiência, à assistência social, à cultura, ao esporte, ao lazer. Todos nós temos esse direito. Uma pessoa com deficiência requer uma atenção muito maior e com mais condições, mas, acima de tudo, acesso às políticas públicas. Para debater a política pública, tem que conviver cada vez mais e construir em conjunto no processo democrático e participativo. Não basta você ter uma ideia achando, olha, eu tive uma ideia magnífica, a partir de amanhã eu vou apresentar um projeto. Perguntou quem, como, de que forma, como será realizado? Perguntar é saudável na democracia participativa. É salutar esse debate da política pública. Por isso que eu convido a todos que vão debater a política pública, porque é o bem do coletivo, né, do individual, a política pública. Vamos dialogar com o nosso povo, vamos debater, vamos construir. Isso a gente tem feito muito dessa trajetória de conquistas dos conselhos de políticas públicas da nossa cidade de Francisco Morato. Nós somos a cidade que a gente pergunta, a gente debate. Democracia também faz parte, dissenso também faz parte da democracia. A unanimidade ela é construída cada vez mais, mas não no sentido de todo mundo concordou, porque todo mundo é sujeito histórico. E esse sujeito histórico, ele vive, ele fala, ele questiona, ele pensa. Por isso que a gente precisa debater cada vez mais a política pública, respeitando cada pessoa, cada cidadão no seu direito de ser. E o direito de cada um, quando é violado, também é violado. Meu direito também é violado. Por isso que quando a gente lutou muito no nosso país, na política pública, e a gente conquistou aí o nosso estatuto, conquistamos, mas agora tem que colocar em prática cada vez mais o estatuto da pessoa com deficiência. As políticas para a pessoa com deficiência, a gente sabe que tem muito o que fazer. E essa mudança, quando eu falo mudança cultural, não é da noite para o dia, amanhã vai estar tudo perfeito. Não. A gente tem que lutar, construir junto, porque a gente faz parte do processo, fazer como diria Milton Santos, o geógrafo, ou nós mudamos as coisas mudarão nós. E a gente precisa fazer esse processo de mudança cultural cada vez mais, porque eu sempre foi assim, não cabe mais. Como fazer junto? Essa sempre foi o nosso trabalho de políticas públicas, por isso que no Sistema Único de Assistência Social, ele tem algo que me encanta muito, além de toda a legislação. Descentralizado e participativo. Nós não somos donos dos saberes. Nós não temos uma semente, uma receita, um remédio. Nós temos algo muito simples. Ouvir a pessoa, é necessário fazer escutatória. Nós estamos muito, inclusive nas nossas redes sociais, muito falando, e ninguém está agindo conosco. Parece que nós estamos fazendo um monólogo. É necessário fazer uma escutatória, uma acolhida muito mais conduzente, muito mais fraterna ao nosso povo, a todos os nossos munícipes aqui da cidade de Francisco Morato. Isso nós temos feito. Temos que avançar muito, mas já estamos avançando cada vez mais. Quando a gente acredita que chegou naquele ponto, a gente quer mais, porque a vontade de fazer é muito maior para a nossa população. Então, desde já, Jailson, eu agradeço por essa live
Agradeço muito a todos que participaram, que contribuíram, mas agradeço a você que está do outro lado, pensando cada vez mais numa política pública mais conduzente, mais contundente para a nossa cidade de Francisco Morato. E política pública, ela se faz a todo tempo, não tem período. Política pública se faz 24 horas, porque o ser humano é vivo, é um sujeito histórico. Então não pense que política pública é agora, política pública é hoje, amanhã, depois, porque o sujeito é histórico. E sujeito histórico a gente faz a todo momento, porque o sujeito que nossos usuários são território vivo, e território vivo muda, porque eu estou vivo, eu tenho sentimento, eu tenho ideia, e eu mudo cada vez mais de uma política mais participativa. Muito obrigado a todos. Sensacional, secretário. Eu estou aqui arrepiado, estou sentindo aqui a emoção de estar aqui escutando essas palavras do senhor aí, né? Eu espero que todas as pessoas que estão aqui na rede social discutindo política para a pessoa com deficiência consiga fazer uma militância da forma que o senhor sempre fez e sempre vem fazendo junto com nós aqui, sempre nos apoiando, né? Sempre colocando a pessoa com deficiência como protagonista dessa história. O senhor sempre deu a voz para nós, pessoas com deficiência, do município de Francisco Morato, e não só da pessoa com deficiência. Deu voz para nós para discutir políticas públicas para todas as pessoas que delas precisaram, né? Do idoso, né? Das mulheres. A gente participou muito nas plenárias do PPA da cidade de Francisco Morato, construindo essa política pública. E nós chegava lá e vocês escutavam qual que era a demanda que nós precisava para o município de Francisco Morato. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão para o senhor e quero falar para todas as pessoas que estão aqui escutando nós. Metade do homem que eu me tornei hoje na política pública da cidade de Francisco Morato, eu compartilho com o senhor, secretário. Então, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e vamos lutar muito para nós termos uma sociedade mais justa e igualitária. Gente, muito obrigado a todos vocês. Continue participando das nossas lives. Na quarta-feira eu tenho um bate-papo sensacional com a conselheira estadual da pessoa com deficiência. Nós vamos falar sobre a rede de cuidados da mulher com deficiência. Então, muito obrigado a todos e até quarta-feira. Sensacional o bate-papo. Estamos encerrando aqui. Sempre para encerrar, dá uma demoradinha.